O mistério continua. Exatas 2 semanas depois do desaparecimento de um jornalista saudita dissidente, só aumenta a pressão internacional por uma resposta. Jamal Khashoggi sumiu depois de entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia. O governo da Arábia Saudita prometeu ao presidente e ao secretário de Estado americanos uma investigação completa e transparente e voltou a negar saber o que acontece. Mike Pompeo foi até Riad exclusivamente para cobrar por uma posição. Quem acompanha todo esse assunto é a nossa correspondente em Nova York, Carolina Cimente. Carol, boa tarde para você. A gente ouve promessas, só que na prática... Oi, Cecília. Boa noite a você, boa noite a todos. Na prática, se passaram 2 semanas... Ô, Carol, e por conta dessa suspeita de envolvimento da Arábia Saudita de fato aí no desaparecimento do jornalista, a ONU acabou dando uma sugestão diplomática um pouco controversa, né? Conta pra gente que sugestão é essa. Foi, exatamente. A Michelle Bachelet, Cecília, ela é diretora da ONU. Informações, a cada dia uma nova peça surge nesse quebra-cabeça, a gente segue acompanhando. Obrigada mais uma vez. E olha, enquanto isso, o presidente Donald Trump tenta se esquivar de qualquer envolvimento pessoal nesse cheque. A diferença percentual entre o que esses estados arrecadam e gastam é quase a metade do que alguns países arrecadavam e gastavam quando estavam no auge de uma crise. É o caso de Portugal, por exemplo, que depois de quase 10 anos está saindo de uma recessão. E também da Grécia, que enfrentou uma depressão na última década. Converso sobre isso com o correspondente Leonardo Monteiro, lá em Lisboa. Oi, Léo, boa noite para você. Portugal e Grécia estão aí há anos com as contas no vermelho, mas agora a economia desses 2 países está caminhando sem ajuda financeira, né? Cecília, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a edição das 6. Ô, Léo, a Grécia também já anunciou o fim da crise por lá, mas o cenário na Grécia não é tão otimista quanto é o de Portugal, né? Cecília, a Grécia... Obrigada, Léo, pelas informações. E falando ainda em campanha eleitoral, a declaração de Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, terceiro colocado no primeiro turno, causou desconforto entre os petistas. Num evento no Ceará, Cid Gomes fez duras críticas ao PT. Cristiana Lobo aqui comigo para comentar essas declarações. Cris, o que fica claro que muita gente sabe é que a grande mágoa de pessoas que apoiavam aí o PT, eleitores do PT, é a ausência dessa meia-culpa a qual Cid Gomes cita. E ele cita essas declarações, o que confirma aí que é um ataque direto ao Partido dos Trabalhadores e não a Fernando Haddad, necessariamente, né? Eu acho que sim, até porque... para repor essa situação, o Cid Gomes... Exatamente. Então, o Cid, a gente não sabe se ele foi porque comeu muito, bebeu muito, o que ele fez antes para poder fazer um discurso desse, numa cerimônia dessa, ou se ele fez por estratégia política de notícias negativas. A pesquisa de ontem que a gente mostrou aqui, 18 pontos à frente, é um horror. E hoje... o Fernando Haddad está ali tentando gravar parte. A Dilma não, era uma distância muito grande. Na Globo News, e eu tenho certeza que vocês vão discutir muito isso na Central das Eleições. Vamos sim. Por aqui. Obrigada, Cris, Obrigada por trazer as informações para a gente. A gente tem uma notícia urgente de que a Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer. A gente tem mais detalhes sobre essa informação com Patrícia Falkowski, em São Paulo. Patrícia, as informações. Oi, Cecília, boa noite a todos.